Você já imaginou descobrir um segredo tão profundo que mudaria completamente a forma como você lembra de alguém que ama? Patrícia nunca pensou que esse dia chegaria. Entre papéis amarelados pelo tempo, escondida em uma gaveta que ninguém mais abria, ela encontrou uma carta escrita pelo próprio pai, o inesquecível Silvio Santos. Uma mensagem que ele não deixou para o público, mas para o coração dela. Naquele instante, suas mãos tremiam. O que um homem que já havia dito tudo diante das câmeras ainda teria a revelar no silêncio de suas últimas palavras? O que poderia ser tão íntimo, tão pessoal, que ele guardou até o fim? Esta não é apenas uma história, é uma experiência para quem ama usar a imaginação, ouvir com a alma e sentir cada emoção que a vida esconde entre lembranças e despedidas. Fique até o final, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você entende o amor, o legado e as palavras que deixamos para quem mais amamos. Prepare-se para se emocionar e antes de começarmos, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe esta história para que mais pessoas sintam o poder do amor e da lembrança. O relógio marcava quase meia-noite. O vento batia suave nas cortinas do quarto e o som distante de uma risada antiga ainda ecoava na cabeça de Silvio. Sentado diante da escrivaninha, com a caneta entre os dedos e os olhos marejados, ele encarava o papel em branco. Aquele seria o texto mais difícil da sua vida. Não um roteiro de programa, não um discurso para o público, mas uma carta para sua filha. O homem que passou décadas fazendo o Brasil sorrir, agora lutava para conter as próprias lágrimas. Ele sempre foi o mestre das palavras ditas em tom leve, das brincadeiras e das surpresas, mas ali as palavras pesavam, porque eram palavras de despedida, palavras que ninguém o ensinou a dizer. Silvio respirou fundo. Na parede, uma fotografia antiga mostrava Patrícia, ainda criança, de vestido rosa, segurando o microfone de brinquedo. Ele lembrou-se da primeira vez que a levou ao palco, do brilho inocente nos olhos dela, do orgulho e também do medo. Medo de que o tempo levasse embora o homem simples que ele sempre tentou ser por trás do patrão. Será que ela vai me entender? Pensou. Quantas vezes ele quis dizer o que sentia de verdade, mas o show, as luzes, o ritmo da vida o empurravam para frente, sem tempo para as pausas do coração. Agora, o silêncio da madrugada parecia o único público, e ele começou a escrever. Minha filha, se um dia você ler estas palavras, é porque o tempo já me levou para outro lugar. Mas quero que saiba que deixei mais do que programas e memórias. Deixei um pedaço de mim em cada sorriso que você deu. As lágrimas caíam sobre o papel, manchando as letras. E enquanto escrevia, Silvio revisitava as lembranças que moldaram quem ele foi. Décadas antes, o jovem senhor Bravanel caminhava pelas ruas do Rio de Janeiro, vendendo canetas e sonhando com um futuro impossível. Tinha fome, frio, mas também uma chama no peito. Ele acreditava que, com um sorriso e um pouco de fé, podia transformar qualquer dia ruim em espetáculo. Cada boa noite, Brasil, que viria anos depois, nascia ali, na simplicidade, na esperança, no sonho de um garoto que só queria ser ouvido. Mas agora, aquele mesmo garoto envelhecido percebia: a vida passa como um programa que a gente nunca quer ver terminar. E no fundo, Silvio sabia que não era apenas o apresentador que estava se despedindo. Era o pai que desejava deixar algo para além das câmeras. Uma confissão, um segredo, uma lembrança que Patrícia guardaria para sempre. Ele olhou novamente para a foto da filha e sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de ternura. Você sempre foi meu maior presente, Patrícia. E o que estou prestes a escrever é o que nunca consegui dizer em vida. O som da caneta no papel era o único ruído na casa. Do lado de fora, o vento parecia soprar o tempo para longe. Quando terminou o primeiro parágrafo, Silvio dobrou a carta com cuidado, selou o envelope e escreveu apenas:
para Patrícia. Ler quando sentir saudade. Guardou-o na gaveta, ao lado de lembranças que o mundo nunca viu. Uma pulseirinha. De bebê, um bilhete antigo, um recorte de jornal da primeira vez em que ela apareceu no palco ao seu lado. O cansaço bateu. Silvio apagou a luz e olhou para o teto. Sabia que parte de sua história estava terminando ali, mas uma nova estava prestes a começar, nas mãos de sua filha. Dias depois, após sua partida, Patrícia entraria naquele mesmo quarto. O ar ainda cheirava a perfume e nostalgia. Ela passaria os dedos sobre os objetos, os troféus, os papéis, e então encontraria o envelope. Selado, pesado de sentimentos, seu coração dispararia. "O que será que ele escreveu para mim?" murmurou. Ela sentaria na poltrona que foi dele, sentindo o mesmo vento bater na cortina. Mas por alguma razão, não conseguiu abrir a carta. Não ainda, porque no fundo, ler aquelas palavras seria como se despedir mais uma vez. Patrícia segurou o envelope junto ao peito com os olhos marejados e prometeu a si mesma: "Quando eu estiver pronta, pai, eu vou ler." E foi assim que começou a jornada. Não de fama ou de sucesso, mas de amor, memória e reencontro entre pai e filha. Um segredo estava prestes a mudar tudo, mas o coração dela ainda não sabia o que estava por vir. O dia amanhece como se não soubesse do que aconteceu. O céu insiste em ser azul, apesar de tudo dentro de mim estar cinza, e o mundo lá fora funciona como sempre funcionou. Motoristas apressados, passos apressados, notícias apressadas, enquanto a casa, por dentro, parece caminhar devagar, como quem reaprende a respirar. Caminho pelo corredor em silêncio e, de alguma forma, esse silêncio me devolve sons antigos, um eco de risada, uma vinheta distante, um aplauso que não termina. Há uma gaveta fechada no fim desse corredor, e nela há um envelope guardado pelo tempo e pela coragem que eu ainda não tenho. Toco a madeira fria e penso que a ausência tem textura. É áspera, como se arranhasse a pele da memória cada vez que tento lembrar do cheiro dele, do gesto de arrumar os punhos da camisa, do olhar que me dizia tanto sem dizer nada. A casa conserva segredos que eu não sei nomear. Há prateleiras que viraram biografias silenciosas, retratos que me perseguem com ternura e perguntas, prêmios que pesam como se fossem pedras no fundo de um rio. E há uma carta. A carta. Coloco o envelope sobre a escrivaninha, onde ele escreveu tantas vezes que amava o Brasil. Agora, essa mesa sustenta outra declaração, uma mensagem destinada a mim. Para Patrícia, ler quando sentir saudade. A saudade é um rio que corre, para frente e para trás ao mesmo tempo. Quero avançar e voltar. Sento. Deixo as mãos repousarem sobre o papel. Ele é leve, mas dentro dele existe um peso que a alma reconhece. Respiro fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas desconhecidas. Penso em quantas vezes a vida nos desafia sem aviso, em como a dor nos pede escolhas e em como algumas escolhas nos pedem uma versão mais corajosa de nós mesmos. Abro o envelope devagar, como quem segura o tempo com as duas mãos. O primeiro trecho não é uma revelação, é um abraço. Filha, se estas linhas te alcançaram, significa que o relógio fez aquilo que sempre fez comigo. Seguiu em frente. Eu não tenho mais o palco, mas tenho a palavra. E a palavra, quando é verdadeira, vira casa. Fecho os olhos. Ele sempre fez isso, transformar a fala em abrigo. Sorrio por dentro e choro por fora. Penso que as palavras dele aprenderam a ser casa antes de eu aprender a ser filha em dias difíceis. Continuo a leitura, mas não sigo em linha reta. Pulo como quem caminha em pedras num riacho, escolhendo onde pisar para não afundar. Houve momentos em que troquei jantares por ensaios, abraços por reuniões, presenças por promessas. Não era falta de amor. Era medo de que, se eu parasse, o silêncio me contasse segredos que eu não estava pronto para ouvir. A frase entra em mim como uma luz que reclama espaço.
Quantas noites chuvosas eu entendi como abandono, quando talvez fossem apenas tempestades internas que ele não soube nomear? A memória agora muda de cor. Aquilo que doeu começa a doer de outro jeito, não menos, mas com um sentido que se insinua. Sinto que a carta pode redesenhar corredores inteiros dentro de mim. Deixo a folha sobre a mesa e caminho pela casa. A sala está arrumada como se esperasse por um programa que nunca vai começar. O sofá lembra a plateia, o tapete um palco de afeto onde se representou uma vida. Sobre a estante, uma foto. Eu, pequena, com um microfone de brinquedo. Ao lado, ele com o orgulho represado no sorriso de quem sabe que o amor também é uma forma de silêncio. Carrego a foto no peito por um instante, como quem consulta um mapa antigo antes de seguir viagem. Volto para a escrivaninha. O envelope é uma fronteira e um convite. Releio o primeiro parágrafo como quem revisita uma casa de infância só para sentir o cheiro. A letra dele tem pequenas hesitações, como ondas que quase quebram e voltam. Reconheço o peso das pausas e entendo que para o meu pai, escrever esta carta foi uma forma de coragem, uma forma de admitir que a vida também erra o texto e improvisa a emoção. Viro a página. O papel range. Eu também. Eu quis ser maior do que os meus medos e acabei sendo maior do que os meus dias. Perdoa o tempo que faltou. Houve um segredo que aprendi tarde e que deixo aqui para você. O que não se mede em audiência, se mede em eternidade. Oh, segredo. O coração acelera, como se pressentisse uma curva à frente, mas a carta não entrega tudo. Ela acena, convida, contorna. Percebo que ele escolheu me levar pela mão, um passo de cada vez, para que eu não tropeçasse no final antes de entender o começo. A palavra eternidade lateja, e eu me lembro de uma manhã em que ele me chamou para ver o nascer do sol. Não disse nada, apenas ficou ao meu lado, deixando que a luz nos dissesse aquilo que só a luz sabe dizer. Naquela manhã, eu era filha de um homem e de um astro. Agora sou filha de uma carta e de um silêncio. Caminho até a janela. Lá fora, a árvore no jardim alteia suas folhas como quem levanta aplausos. Dentro, eu sinto o aplauso que não escuto. A vida com ele tinha ritmo, e agora tudo é metronome quebrado. Ainda assim, há um fio de música que insiste em atravessar a casa. Talvez venha da carta, talvez venha de mim. Penso nos que estão perto. Cada pessoa vive o luto como uma estação própria. Uns colocam casacos, outros abrem janelas. Eu abro gavetas e encontro pedaços de tempo. Encontrar a carta foi como encontrar uma bússola dentro de um relógio. A bússola aponta a direção, o relógio ameaça. Entre direção e ameaça, eu escolho caminhar devagar. Sento outra vez. O papel me chama pelo nome que só ele sabe pronunciar sem erro. Minha e filha. Leio mais. Se um dia eu te parecer ausente, lembra que a ausência também é uma forma de presença, quando o amor sabe ficar. Tem coisas que eu não consegui dizer ao vivo. No intervalo, porém, eu anotava. Quase o vejo anotando a margem de uma pauta, dobrando a esquina de uma ideia com o mesmo cuidado com que dobrava o lenço no bolso. O segredo, percebo, não é um único ponto. É uma constelação de pequenas confissões, de pequenas escolhas, de pequenos arrependimentos que, postos ao sol, formam um desenho novo sobre a nossa história. Não sei ainda dizer qual desenho é esse, mas ele existe, e isso me sustenta. Levanto, a cozinha guarda xícaras que lembram madrugada e conversas que não aconteceram. Preparo um café como quem repete um ritual herdado. Quando o aroma se espalha, o passado decide sentar comigo. Eu o deixo. Bebo um gole e entendo que há uma força simples em continuar o que é simples. A carta faz o mesmo. Oferece pequenas forças. Aprendi tarde que o que a gente dá ao mundo só vale se a gente não se esquecer de dar um pouco a quem segura nossa mão quando as luzes apagam. A mão que segura a minha agora é feita de papel e sustenta
como uma velha ponte em dia de cheia, balança, mas não cai. Penso no público que o amava e penso no pai que aprendeu a amar de modos que eu levo tempo para compreender. A vida de quem é visto por muitos pode esconder invisibilidades profundas. Talvez o segredo seja sobre isso, sobre o que não se vê. Saio ao quintal. O sol generoso me oferece uma companhia que não precisa falar. O vento encosta no meu rosto, como se dissesse que nada termina de verdade. Tudo apenas muda de roupa. Olho para o céu e permito que a esperança me alcance por trás. A esperança tem andar silencioso. Quando percebo, já está sentada na minha sombra. Volto com ela para a mesa. A mais. A carta não cansa de ser ponte. Quando eu tiver ido, não procura por mim no palco. Procura no intervalo. É lá que eu me escondi sempre que precisei respirar. O intervalo, a intermitência, o entre. A carta me convida a olhar para os espaços vazios, como quem descobre que o vazio é fértil. Começo a lembrar dos instantes em que meu pai estava quieto, olhando pela janela, sem nenhuma piada pronta, sem nenhuma luz acesa. E essas imagens, antes confusas, ganham contorno de oração. Penso no legado. A palavra pesa e brilha ao mesmo tempo. Pesa porque exige forças, brilha porque sugere caminhos. O mundo espera que eu continue uma música. Eu, porém, só quero aprender a escutar. O legado é também escuta. É saber quando o eco é meu e quando é do outro. É entender que herança não é repetir, é traduzir. E às vezes é silenciar. As caixas no escritório guardam recortes de jornal, cartas de fãs, maços de roteiro, ideias que talvez nunca tenham ido ao ar. Ao tocar esses papéis, sinto que a história que o Brasil conhece é apenas a superfície de um oceano muito fundo. O segredo que a carta prometeu talvez esteja nessas correntes profundas, um reconhecimento íntimo, uma escolha silenciosa, um pedido sem plateia. Volto à leitura, já sabendo que cada frase é um passo na direção de uma clareira. Não tema o que os outros vão pensar quando você guardar algo só para si. Nem tudo que é verdadeiro precisa ser público para ser eterno. Entre as linhas, há um ensinamento que amadurece dentro de mim. O amor também escolhe confidências. Nem tudo se transforma em espetáculo. Algumas coisas sobrevivem justamente porque são confidência. A carta me faz entender que o segredo não é um escândalo à espera de manchete. É um templo. Respeitar o templo é parte do amor. Fecho a carta por um instante. Apoio a testa sobre as mãos, como quem recolhe a maré antes de mais um mergulho. Eu poderia terminar agora, abrir a página final e receber a revelação completa. Mas algo me pede lentidão. O amor pede lentidão quando a verdade é grande. E eu escuto, levanto e arrumo a casa não por necessidade, mas por rito. Endireito as almofadas, recolho uma manta esquecida, acendo uma vela, como quem acende a memória. O gesto simples me devolve uma parte da pessoa que eu estou me tornando. Alguém que respeita caminhos internos. O luto, penso, não é um túnel sem saída. É um corredor com janelas que a gente aprende a abrir. O segredo, penso, é um alpendre onde a gente aprende a sentar. No fim da tarde, a luz espalha sobre o chão um dourado que sei que ele gostaria de ver. Essa hora do dia sempre parece pronta para despedidas bonitas. Sento de novo. O papel me espera com paciência de pai. Viro mais uma página. Se eu errar pedindo perdão tarde, recebe assim mesmo. Cheguei atrasado em festas importantes, mas queria chegar cedo em teu coração. Se ainda houver lugar, me deixe entrar. Choro com calma. Por algum motivo, as lágrimas não são tempestade. São garoa mansa que lava as calçadas da memória. Há espaço. Sempre houve. Era preciso dizer. Era preciso ouvir. Era preciso que o tempo finalmente nos colocasse lado a lado sem barulho de auditório. Recordo-me de uma viagem curta, apenas nós dois, em uma estrada qualquer. Ele dirigia em silêncio. E eu, cansada das horas, queria falar. Foi quando percebi que o silêncio dele não era ausência, era cuidado para não ferir o momento com palavras que não ficariam. Hoje, a carta me oferece o outro lado desse cuidado. Palavras que ficam porque chegaram quando tinham que chegar. A noite cai com gentileza. A casa aprende os seus novos ruídos.
A madeira estala, a vela dança, o coração marca o compasso. A carta agora repousa como um pássaro cansado no parapeito das minhas mãos. Falta a última folha. Sei que nela está a linha que costura tudo, a sentença que encerra o que começou no capítulo anterior da minha vida. Estou pronta? Talvez a prontidão seja um mito, talvez a coragem seja apenas o próximo passo. Leio mais um trecho que parece preparado para este exato minuto. Quando chegar ao fim destas linhas, não procura respostas na minha voz. Procura perguntas na tua. O que você faz com o que eu te conto é a parte da história que só você pode escrever. O capítulo do papel aponta para o capítulo de carne. Entendo que a carta não é um fim, é um limiar. Para atravessá-lo, precisarei acolher uma pergunta que não tem plateia. Que destino darei ao que descobri? Olho para a janela. O reflexo no vidro devolve uma mulher que não é a mesma que abriu o envelope. Ela carrega o mesmo rosto, mas os olhos trazem um brilho que negocia com a dor sem perder a delicadeza. Posso carregar o segredo como quem carrega um relicário. Posso dividi-lo como quem partilha um pão. Posso escrevê-lo num lugar onde só o céu lê. Ainda não sei. Guardo a carta no envelope com um gesto reverente. Não fecho a gaveta, não tranco o passado, apenas deixo que o ar circule por entre as páginas, como se a própria vida ventilasse as palavras para que elas assentem onde precisam. A vela, no canto da mesa, desenha sombras mansas na parede. O silêncio que antes pesava agora parece me abraçar por dentro. Neste intervalo entre o que foi lido e o que será revelado, descubro uma força que não esperava. A de permanecer. Permaneço diante de mim mesma, diante da minha história, diante do amor que nos sobreviverá. Há um segredo que se aproxima de mim com passos lentos. Ele não quer me assustar, quer que eu o reconheça. E eu o reconheço. Ainda não. O nomeio, não hoje. Adormeço com a sensação de que a madrugada guarda novas respostas e novas perguntas. O sono vem como quem sabe que a vigília precisa de descanso. Antes de fechar os olhos, penso no que lerei amanhã. Penso também nos que me amam e esperam que eu decida o que fazer. E penso que algumas decisões são flores que só abrem quando o sol certo alcança. Na manhã seguinte, acordo com uma clareza serena. Não corro até a carta, faço café, deixo que o cotidiano me segure pela mão. O extraordinário também precisa de chão. E quando finalmente me sento à mesa, coloco o envelope diante de mim como quem posiciona um mapa sobre a madeira. A rota está quase toda traçada. Falta a curva que muda o destino. Falta o ponto em que o segredo deixa de ser promessa e vira caminho. Respiro, sorrio leve. Agradeço em silêncio pelo que aprendi nestas páginas, que o amor tem muitas línguas e algumas delas não têm som. Passo a mão sobre o envelope e sinto que a pele do papel reconhece a pele do meu gesto. Ele me espera, eu o espero. Estamos prontos o suficiente. Não. Abro. Não ainda. Deixo o envelope ali, como quem deixa uma semente no lugar certo. A semente precisa de tempo invisível para se transformar em raiz. E eu preciso desse mesmo tempo para me transformar na mulher que suporta com doçura aquilo que virá. A casa respira comigo. O dia se arma de possibilidades. Quando me levanto, sei que a leitura do próximo trecho não será apenas leitura, será travessia, e que toda travessia pede o equilíbrio entre coragem e cuidado. Levo comigo o farfalhar do papel como quem leva um amuleto. A eternidade, penso, começa assim, quando um segredo deixa de ser. Medo e vira amor em movimento. No fim daquele dia, volto ao quarto, a mesma mesa, a mesma carta, o mesmo coração, mas um pouco mais largo. Sento, olho para a janela. O céu está entre o azul e o lilás, como se o dia também tivesse um segredo, prestes a ser revelado. Encosto os dedos no envelope. Sinto a vibração pequena de tudo o que já vivi e de tudo o que ainda não vivi. Sei que o próximo passo será abrir a última página, e sei que ela carrega o que faltava para o meu entendimento. Mas também sei que entender não é o mesmo que anunciar. Há decisões que só amadurecem quando são abraçadas no escuro, antes de encontrar a luz.
Levanto devagar, apago a vela, deixo a carta no centro da mesa como quem devolve ao altar o que recebeu com gratidão. Caminho até a porta. Antes de sair, olho para trás e reconheço o desafio da vida. Não foi a ausência dele, foi aprender a me aproximar de mim mesma através do que ele deixou. Fecho a porta, mas não fecho a história. Amanhã abrirei a última folha, e quando as palavras me entregarem o que guardaram até aqui, eu decidirei o destino do segredo. Talvez eu guarde, talvez eu compartilhe, talvez eu transforme em gesto. Não sei. O que sei é que o amor de algum modo já decidiu por mim. Ele me trouxe até aqui, e o resto, o amanhecer me contará. O envelope continua sobre a mesa, mas o ar ao redor parece diferente. Há dias que não sei dizer se amanhecem ou se apenas continuam de onde o ontem parou. Tudo em mim se move com cuidado. Cada respiração parece pedir licença ao tempo antes de existir. A casa, porém, parece saber. Hoje algo vai acontecer. O sol da manhã invade o quarto e repousa sobre o papel selado. A luz brinca sobre as letras do meu nome, como se tentasse me convencer de que já é hora. E talvez seja. Há dias venho ensaiando este instante, o instante em que deixo de apenas sentir a presença do meu pai e começo, enfim, a escutá-lo. Sento-me. As mãos repousam sobre o envelope como quem segura o próprio destino. O ar tem cheiro de lembrança. Fecho os olhos e por um instante volto a ser menina. Ele me ensinando a rir quando eu queria chorar, dizendo que o riso era o disfarce mais bonito da dor. Mas agora percebo, ele não queria que eu escondesse a dor. Queria que eu sobrevivesse a ela. Respiro fundo, rompo o lacre, e o som do papel rasgando é como um trovão dentro do silêncio. A Burnt Booze. Primeiras linhas são suaves, quase um pedido para não temer o que vem. Minha filha, se você chegou até aqui é porque entendeu que o amor precisa de coragem para ser completo. O que está nas próximas palavras não é para te ferir, é para te libertar. Leio devagar, o coração se ajusta entre o medo e a ternura. As palavras seguintes são uma ponte, e eu atravesso sem olhar para trás. Existem segredos que a gente guarda não por vergonha, mas por proteção. Durante muitos anos, vivi entre a verdade e o espetáculo. E às vezes, para que o público sorrisse, precisei esconder minhas lágrimas, até de mim mesmo. As lágrimas chegam sem pedir permissão. A voz dele ecoa dentro de mim, não como lembrança, mas como presença viva. O peso das entrelinhas me faz entender que essa carta não é apenas um gesto de despedida. É um acerto de contas entre o homem e o mito, entre o pai e o apresentador, entre ele e a própria alma. Continuo. Antes de você nascer, eu recebi uma notícia que mudou o meu destino. Foi o tipo de segredo que o tempo enterra, mas o coração nunca esquece. Eu tinha um irmão, Patrícia, alguém que o mundo nunca conheceu. O mundo parece parar. Sinto o corpo inteiro se contrair. Um irmão, a palavra fica suspensa no ar entre a incredulidade e a confusão. Ele continua. Crescemos, separados, e o destino fez questão de apagar rastros. Ele se perdeu cedo, no anonimato e na distância. Eu tentei encontrá-lo, mas a vida não me deu tempo. Quando finalmente consegui, ele já não estava mais neste mundo. Essa ausência moldou em mim o medo de perder e o medo de contar. Meu peito aperta. Agora compreendo o olhar dele nas raras vezes em que falava de infância, o olhar que carregava o riso por fora e a solidão por dentro. O segredo não é apenas sobre um irmão perdido, é sobre a dor de ter amado alguém em silêncio por uma vida inteira. Ele prossegue como se sussurrasse. Foi nesse vazio que aprendi a transformar perda em presença. Cada pessoa que me assistia era para mim uma tentativa de reencontro. Eu me tornei o homem dos aplausos para não ser o menino das despedidas. O mundo dentro de mim se desarma. A imagem que eu tinha do meu pai se quebra, mas não em ruína, em revelação. Descubro que por trás da alegria que ele espalhava havia um coração que nunca deixou de procurar o que perdeu.
O segredo começa a fazer sentido. A força dele não vinha da ausência de dor, mas da decisão de transformar a dor em arte. As palavras me atravessam como relâmpagos mansos. Fecho a carta por um instante. As mãos tremem, mas há um tipo de calma que nasce junto. Ele não era o herói que eu idealizava, e talvez por isso agora seja ainda mais grandioso. O homem que parecia ter tudo passou a vida inteira tentando curar o que o tempo levou, e mesmo assim ensinou milhões a sorrirem. Levanto-me, caminho até o espelho. Vejo o reflexo de uma mulher que carrega o rosto dele, a expressão dele, e agora parte da história dele. As lágrimas caem devagar, sem vergonha. Não são lágrimas de dor, mas de encontro. O envelope ainda guarda mais páginas. Volto à mesa e continuo. Houve um momento em que a vida me testou de novo. Quando você nasceu, Patrícia, foi como se Deus me desse uma segunda chance de amar sem esconder. Eu temi repetir o passado. Por isso trabalhei tanto, me distraí demais, falei de alegria porque tinha medo da saudade. Eu não queria que você sentisse o mesmo vazio que me acompanhou. As frases seguintes parecem respirar comigo, mas o destino é sábio. Ele sempre encontra um jeito de nos devolver aquilo que precisamos entender. E se hoje eu pudesse te pedir algo, seria: não fuja das tuas dores. Elas são o caminho mais bonito de volta para quem você é. Choro de novo, não de tristeza, mas de reconhecimento. Por toda a vida tentei entender as ausências dele, as distâncias, os silêncios. Agora percebo, eram defesas. Ele não se afastava de mim, se escondia do próprio medo de perder outra vez. Fecho os olhos e o sinto ali, sentado ao meu lado, com o mesmo jeito calmo de quem esperava o momento certo para falar. E ele continua, nas páginas que seguem, como se adivinhasse minha reação. Se este segredo te entristecer, promete que vai transformar em amor, porque o amor é o único segredo que pode curar todos os outros. As horas passam como quem anda descalço sobre o tempo. Não há pressa, mas há um chamado que não me deixa parar. Leio e releio as palavras, tentando entender se é o texto que se move em mim ou se sou eu que me movo dentro dele. A cada linha sinto como se meu pai estivesse me contando a vida outra vez. Não aquela que o Brasil conheceu, feita de luzes, aplausos e câmeras, mas a que ninguém via, a que doía quieta entre um programa e outro, a que vivia nas madrugadas em que ele escrevia para ninguém, apenas para o próprio silêncio. A carta segue. As próximas palavras são como um sopro, uma confissão que atravessou décadas. Durante anos, procurei o filho que perdi e quando percebi que talvez nunca o encontrasse, fiz o que sabia fazer. Transformei a falta em presença. Cada pessoa que me ouvia era uma chance de recomeçar. Mas nada me completou como o dia em que você nasceu. Ali, Patrícia, o menino que eu fui finalmente se sentiu encontrado. Pauso a leitura. As lágrimas já não me surpreendem mais. Elas vêm com um tipo de aceitação que só quem entende o amor imperfeito é capaz de sentir. Agora tudo faz sentido. As risadas longas demais, os conselhos curtos demais, as ausências preenchidas por presentes, os olhares demorados que eu não entendia. Tudo era amor tentando acertar o caminho. Pego o envelope nas mãos. Ele parece mais leve, talvez porque o peso tenha mudado de lugar. Agora ele vive dentro de mim, misturado ao perdão e à gratidão. O segredo não é apenas sobre o irmão que ele perdeu, é sobre como a dor o ensinou a amar de outro jeito. A carta continua. Se eu não consegui ser o pai perfeito, é porque aprendi a ser homem primeiro. A vida me cobrou cedo e o tempo não teve piedade. Mas quero que você saiba, o pouco de ternura que o mundo me deixou, eu guardei para você. Sinto o coração expandir. A ternura é uma herança silenciosa. Agora entendo que ela sempre esteve aqui, no modo como ele me olhava sem pressa, no jeito como dizia meu nome como se fosse uma oração. Meu pai não era um homem de demonstrações grandiosas. Ele era feito de gestos pequenos. E agora percebo que eram eles que sustentavam o amor verdadeiro. Fecho os olhos e o vejo rindo, aquela risada sincera
que fazia qualquer ambiente mudar de cor. Percebo que essa risada não era apenas um dom, era um escudo. O humor dele era a forma mais bonita que o medo encontrou para sobreviver. Volto à leitura. Sabe, filha, o segredo que eu quero te deixar não está apenas nessas palavras. Está no que você vai fazer com elas. O amor só existe quando é vivido e o perdão quando é praticado. Eu precisei escrever para te contar que o perdão também é herança. O perdão. A palavra vibra como um sino dentro de mim. Por anos, sem perceber, alimentei mágoas pequenas, ausências em datas, promessas, adiadas, o sentimento de ser uma parte lateral do show. Mas agora, tudo isso parece tolo diante da verdade. Ele não me esqueceu. Ele apenas não soube como ficar. Pouso a carta sobre a mesa. Olho para a janela. O vento entra e bagunça levemente as folhas. Por um instante, penso que é ele. O mesmo vento que soprava quando eu era criança e corria pelos corredores rindo de qualquer coisa. Sorrio. É curioso como o amor sempre encontra um jeito de voltar. Volto à carta. As últimas páginas parecem mais densas, como se ele tivesse escrito com as mãos trêmulas e o coração em pressa. Há algo que nunca contei a ninguém. Quando percebi que o tempo estava me pedindo despedida, escrevi 2 cartas. Uma é esta que você lê agora. A outra deixei guardada com alguém que confio. Ela é o último capítulo da minha história. Mas essa, Patrícia, só deve ser aberta quando o coração te disser que é hora. Sinto o sangue gelar. 2 cartas, uma comigo e outra perdida no tempo. Ele sempre amou um bom mistério, mas este é diferente. Este é o tipo de mistério que pede alma para ser revelado. Não procure por ela por curiosidade, procure por amor, porque o amor vai te mostrar o caminho. E, quando encontrá-la, você vai entender por que precisei calar durante tantos anos. Encosto a cabeça nas mãos. Meu coração parece uma caixa de ecos. Não há raiva, não há desespero, apenas um chamado suave, como o som distante do mar, chamando de volta as ondas que partiram. Levanto e caminho até o espelho outra vez. Olho para mim. Percebo algo novo. Não há tristeza, há ternura, como se as palavras dele tivessem transformado a dor em semente. E essa semente, agora, começa a germinar em mim. Olho ao redor e sinto que a casa também mudou. Não está mais de luto, está em pausa, esperando o próximo ato. O segredo, percebo, não é apenas sobre o passado, é sobre o que vem depois. Volto à mesa e, por instinto, viro a última página. Há um parágrafo curto, escrito à mão trêmula, e uma assinatura simples. Com amor, teu pai. Mas logo acima da assinatura, uma frase me prende. Quando o tempo parecer te afastar de mim, procure na tua própria voz, porque é nela que eu deixei a minha. Fecho os olhos e sinto as lágrimas correrem, mas dessa vez elas não pesam. São leves, libertas. Não choro pelo que perdi, choro pelo que finalmente encontrei. Ele está aqui, não em corpo, não em palco, mas em cada palavra que aprendi a dizer, em cada sorriso que herdei, em cada gesto que a vida ainda me pede para continuar. Fico ali, imóvel, olhando para a carta aberta sobre a mesa. O vento movimenta as cortinas com um som leve, quase um sussurro. E por um instante tenho a sensação de que o tempo inteiro da minha vida está dentro daquele quarto. Tudo o que fomos, tudo o que poderíamos ter sido, repousa sobre aquele papel manchado de lágrimas e tinta. Mas há algo diferente agora. Antes, a carta me assustava. Hoje ela me chama. E é estranho como o medo pode se transformar em saudade quando a gente entende o amor. Levanto devagar, caminho até a janela. O céu é um mosaico entre o azul e o dourado do fim de tarde, a cor exata que o pai amava. Lembro-me de quando ele dizia que o pôr do sol é o aplauso de Deus para o dia. E percebo que talvez a vida dele tenha sido isso, uma longa tarde aplaudida pelo tempo. A carta fala de 2 versões de um mesmo homem, o que o mundo conheceu e o que só a família viu. E agora
eu vejo ambos. O apresentador e o pai, o mito e o homem, o riso e o silêncio. Dentro de mim, algo se rearruma. É como se, pela primeira vez, eu o enxergasse inteiro. Volto à mesa e leio novamente as últimas linhas. A caligrafia trêmula parece pulsar, como se o papel tivesse vida. Percebo que o verdadeiro segredo não está nas palavras, mas no que elas deixam de dizer. Aqui-se. Carta é uma despedida, sim, mas é também uma passagem, um pedido de continuidade. Meu pai não escreveu para se explicar. Escreveu para me entregar o bastão invisível da vida. Enquanto leio, a lembrança vem. Um dia, anos atrás. Durante uma entrevista, ele disse algo que nunca entendi completamente. O maior prêmio da vida é continuar no coração de quem fica. Agora, essas palavras fazem sentido. Ele não queria ser lembrado apenas pela televisão, mas pelo amor. O segredo é esse. O amor é o único legado que não precisa de palco. E é aí que percebo o que ele quis dizer sobre a outra carta. Ela não é um mistério a ser decifrado. É um convite, um novo começo. Talvez ela nem exista fisicamente. Talvez a segunda carta seja eu. A continuação viva das palavras que ele não teve tempo de dizer. Olho novamente o último parágrafo. Quando o tempo parecer te afastar de mim, procure na tua própria voz, porque é nela que eu deixei a minha. As palavras ecoam dentro de mim com a força de uma verdade simples e eterna. De repente, todas as dúvidas, as faltas, os medos se dissolvem em uma compreensão silenciosa. Meu pai nunca foi embora. Ele apenas mudou de lugar. Agora vive em mim. Sento-me de novo, fecho os olhos, sinto o coração leve, como se uma parte do mundo finalmente tivesse voltado ao seu eixo. Respiro fundo e, pela primeira vez, sorrio de verdade desde a sua partida. Um sorriso que vem de dentro, cheio de lágrimas, cheio de gratidão. E no meio desse silêncio, uma certeza se acende. O segredo que ele guardou não era sobre perda, era sobre reencontro. Levanto, caminho até o corredor e olho para as fotos nas paredes. Cada imagem dele parece olhar de volta, não com saudade, mas com presença, como se me dissesse, agora é com você. Sinto vontade de falar. Não com o mundo, mas com ele. Não há plateia, não há câmeras, apenas o mesmo vento de antes. Abro os lábios e deixo escapar em voz baixa, pai, eu te encontrei. E nesse instante algo acontece, não há magia, nem som, nem luz. Apenas uma paz tão real que parece tocar o chão. A casa se torna leve, o ar parece respirar comigo. E no fundo do peito nasce uma sensação nova. O amor não acaba, ele muda de forma. E quando a gente finalmente entende isso, a dor se transforma em herança. Guardo a carta dentro de um livro antigo, aquele que ele sempre dizia que ainda escreveria um dia. Entre as páginas, o papel parece estar em casa, como se aquele fosse o lugar certo para que o amor repousasse. Entre histórias, entre palavras, entre mundos. Olho ao redor e percebo algo que nunca tinha visto. A casa está cheia de vida outra vez. O silêncio que antes pesava agora é uma música calma, uma trilha invisível de lembranças que me acompanham com doçura. O telefone toca e por um instante penso em não atender, mas atendo. Do outro lado da linha, uma voz antiga, familiar. Alguém da produção antiga do pai. Eles estão organizando um evento para homenageá-lo. Querem que eu vá, que fale algumas palavras. Fecho os olhos. Entendo o sinal. Talvez essa seja a minha forma de ler a segunda carta. Talvez o que ele queria era que eu continuasse o que ele começou. Não o espetáculo, mas a mensagem. Agradeço à pessoa e desligo. Sento novamente. Pego um papel em branco e escrevo, com a mesma caligrafia incerta que herdei dele. A vida é feita de recomeços disfarçados de despedidas. Dobro o papel e sorrio. No reflexo do vidro da janela, vejo algo diferente. Não sou mais apenas a filha que perdeu o pai. Sou a mulher que o reencontrou, dentro das próprias palavras, dentro do
Silêncio, dentro da coragem de seguir. As lágrimas voltam, mas agora são de luz. Sinto que o capítulo da dor se encerra. O da transformação começa. A carta dele termina onde a minha história começa. Olho para o envelope pela última vez antes de guardá-lo. E em voz baixa, quase como uma oração, digo: obrigada, Pai, por ter me ensinado a rir, a sonhar e agora a entender o amor. Saio do quarto. O pôr do sol atravessa as janelas como um aplauso lento. E pela primeira vez, sinto que o mundo inteiro se despede junto comigo. Não em tristeza, mas em gratidão. A vida, como ele dizia, continua. E agora eu sei. As palavras que o tempo não apagou, o amor as transformou em eternidade. O amanhecer chega manso, como se o dia temesse acordar a casa. Pela janela, o sol desenha linhas de ouro sobre o chão, e cada raio parece dizer o que as palavras não conseguem, que a vida, mesmo depois da perda, continua. Não igual, mas possível. Patrícia acorda cedo. Há semanas não sentia vontade de levantar tão leve. A carta do pai continua guardada entre as páginas do livro, mas algo mudou dentro dela. Não é mais um peso, é um pulsar, um lembrete silencioso de que o amor não morre. Ele muda de forma, atravessa o tempo, se refaz na coragem dos que ficam. Ela caminha pela casa e tudo parece respirar junto. Os retratos, nas paredes antes testemunhas da ausência, agora sorriem. Cada objeto parece contar uma história. O terno pendurado, a caneca favorita, o perfume ainda no ar. Mas Patrícia não sente mais vazio, sente presença, como se o pai ainda estivesse ali, rindo baixinho, soprando conselhos invisíveis. Senta-se na poltrona onde ele costumava descansar. Apoia as mãos no tecido gasto e fecha os olhos. Pela primeira vez, não dói lembrar. Dessa vez, lembrar é agradecer. As palavras da carta ecoam como um mantra. Quando o tempo parecer te afastar de mim, procure na tua própria voz, porque é nela que eu deixei a minha. Ela sorri. Por anos duvidou da própria voz, nas escolhas, nas decisões, nos caminhos. Agora entende. Era medo de não estar à altura de um homem que parecia maior que a vida. Mas o segredo revelou outra. Verdade. O pai não queria que ela o imitasse. Queria que ela o continuasse, do seu jeito. Naquele momento, Patrícia sente uma vontade simples e poderosa. Fazer algo com o que aprendeu. Não apenas guardar a carta, mas viver o que ela ensinou. Transformar dor em gesto, lembrança em propósito. O amor precisa de movimento para não virar estátua. Levanta-se e vai até o escritório. Sobre a mesa, os mesmos papéis antigos, as canetas, as lembranças. Entre tudo aquilo, um pequeno caderno de anotações do pai. Ela o abre com cuidado. Nas primeiras páginas, apenas rabiscos, ideias de quadros, esboços de roteiros. Mas no meio, uma frase escrita em letras firmes. Um dia, quero fazer algo que continue. Quando eu não puder mais, o coração dela se aquece. É como se as palavras tivessem esperado todos esses anos apenas para que ela as encontrasse agora. Talvez esse fosse o verdadeiro legado. Continuar o que ele começou, não com microfone, mas com sentimento, com verdade. Patrícia pega um novo caderno, abre na primeira página e escreve: Projeto, intervalo, histórias de amor que ficaram entre o palco e o coração. Sorri. Sabe que o nome veio dele, do homem que dizia que é no intervalo que a vida acontece. Agora, aquele intervalo se transforma em ponte. Os dias seguintes ganham outra cor. Ela liga para antigos amigos do pai, para fãs, para pessoas que guardam lembranças dele. Cada conversa é uma chama acesa. Cada lembrança, um pedaço de eternidade. Patrícia começa a reunir depoimentos, memórias, cartas de gente simples, histórias de gratidão. Descobre que o amor dele não se perdeu, se espalhou. Aos poucos, a dor se transforma em trabalho, e o trabalho em cura. Ela cria um pequeno documentário em homenagem a ele, mas diferente de tudo que já se fez. Não é sobre fama, é sobre humanidade. Chama-o de O Silêncio do Sorriso.
E quando o vídeo vai ao ar, o retorno é algo que nem ela esperava. Pessoas de todas as idades escrevem contando como Silvio as marcou. Gente que aprendeu a sonhar, que encontrou esperança em meio à dificuldade, que riu em dias de luto. Cada mensagem é uma prova do que ele escreveu. O que não se mede em audiência se mede em eternidade. Patrícia lê cada comentário com o coração cheio. Sente que o pai está ali, não apenas em lembrança, mas em ação. Ele vive no riso dos outros, na coragem que inspira, no amor que deixou. E agora ela entende o papel dela. Ser guardiã desse legado invisível, feito de alma, não de palco. Certa manhã, Patrícia é convidada para uma homenagem especial. O evento que os amigos do pai estavam preparando. Ela hesita por um instante. Parte dela teme chorar, parte dela quer agradecer. Mas lembra do que leu na carta. Não tema mostrar o coração. Ele é o único palco que nunca apaga as luzes. Decide ir. Veste-se com simplicidade, o mesmo perfume que ele gostava. Ao chegar, sente o peso da emoção no ar. Fotos, gravações antigas, sorrisos misturados com lágrimas. O público aplaude de pé quando ela entra, mas curiosamente o aplauso não a assusta. Não é para ela, é para ele. E ela entende isso com serenidade. Sobe ao palco e olha para a plateia. As luzes são fortes como nos velhos tempos, mas agora não dói nos olhos. Ela respira fundo. A voz treme por um instante, mas logo se estabiliza. E o que ela diz vem do lugar mais puro de dentro dela. Meu pai sempre acreditou que a vida era um grande programa de auditório, onde o importante não era o palco, mas quem a gente se tornava nos bastidores. Hoje eu percebo que o maior presente que ele deixou não foi a fama, foi a coragem de seguir sonhando, mesmo quando a plateia vai embora. A plateia está em silêncio. Alguns choram, outros sorriem. Ela continua. Há pouco tempo encontrei uma carta que ele me deixou, e nela entendi que o segredo mais bonito da vida não é o sucesso, mas o amor que a gente consegue deixar no coração das pessoas. Então, se ele pudesse estar aqui hoje, sei que diria o mesmo que dizia todas as noites. Boa noite, Brasil, mas eu acrescentaria algo. E boa vida a todos que continuam acreditando no amor. O público se levanta. Os aplausos enchem o salão. Mas, dentro dela, o som é outro. É o som da paz, do dever cumprido, da certeza de que o pai não partiu. E ali, em meio à emoção, Patrícia sente o ar ficar leve, como se uma brisa suave atravessasse o palco. O coração dela reconhece. É ele. Não precisa de palavras, não precisa de presença. É o amor se manifestando do jeito mais silencioso e bonito que existe. Depois do evento, o mundo parece mais calmo. Patrícia caminha pelas ruas como quem reaprendeu a observar. O vento, o som dos passos, o riso de desconhecidos. Tudo parece novo, mas também familiar. A vida, agora, é como um eco doce da carta do pai. O mesmo som, em outra frequência. Nos dias seguintes, ela recebe mensagens de pessoas que assistiram à homenagem. Algumas contam que reencontraram seus próprios pais depois de anos. Outras dizem que decidiram perdoar alguém. Muitas apenas agradeceram por terem chorado com um sorriso. E Patrícia entende. O amor, quando é verdadeiro, tem o poder de se multiplicar. Ela não esperava que a história tocasse tanta gente, mas de certa forma sabe que ele sempre planejou isso, não com roteiros, mas com o coração. Talvez o verdadeiro segredo fosse esse: ensinar o mundo a continuar, sorrindo mesmo depois que o espetáculo termina. Certa tarde, Patrícia volta à casa do pai. O sol entra pela janela do escritório, o mesmo lugar onde tudo começou. Ela senta diante da mesa, tira a carta do livro e a coloca diante de si. Não para reler, mas para agradecer. A paz no ar, como se o tempo tivesse feito as pazes com a memória. Pega uma caneta e ao lado da última linha escrita por ele acrescenta: e quando eu sentir saudade, vou procurar em mim, porque agora
Eu sei onde o senhor está. Fecha o envelope com cuidado, como quem encerra um ciclo, mas em vez de guardá-lo, decide algo novo. Pega o envelope e caminha até o jardim. O céu está pintado de um laranja suave e o vento brinca com as folhas. No canto do quintal, onde ele costumava sentar para tomar café, Patrícia cava um pequeno espaço na terra. Coloca o envelope ali, debaixo de uma roseira que floresce desde o dia em que ele partiu. Não é um enterro, é um plantio. Uma forma de devolver ao mundo o amor que recebeu. Enquanto cobre o envelope com terra, sorri. A voz dele ecoa em sua mente. Não tema o silêncio, minha filha. Ele é o espaço onde o amor repousa para florescer. As lágrimas caem, mas são brandas. Lágrimas de quem entendeu, de quem aceitou, de quem aprendeu que algumas presenças só se tornam eternas quando a gente deixa ir. Ela se levanta, olha para o céu e pela primeira vez não deseja mais respostas. A vida, afinal, já respondeu da forma mais bonita possível, devolvendo-lhe a paz. A noite chega devagar, o jardim cheira a lembrança e renascimento. Patrícia acende uma pequena vela e a deixa próxima à roseira. A chama balança, frágil e firme, como o amor, como a vida. Dentro da casa, o silêncio é outro. Não há mais eco de ausência, apenas a presença suave do que foi jurado. Cada cômodo parece respirar leveza, cada sombra parece descanso. Ela caminha até o corredor e passa as mãos sobre os quadros na parede. Não há tristeza, apenas ternura. Em cada fotografia, ela reconhece não o passado, mas o presente que permanece. Antes de dormir, Patrícia abre o caderno do pai mais uma vez. Lê a frase: "Um dia quero fazer algo que continue quando eu não puder mais." Sorri. Pega o telefone e grava um pequeno vídeo, um agradecimento, uma homenagem, uma conversa com quem ela sabe que vai entender. Sem maquiagem, sem cenário, apenas verdade. Pai, o senhor conseguiu. O que começou com o seu sorriso agora continua com o meu. E eu prometo, enquanto eu puder, vou espalhar o mesmo amor que o senhor me ensinou. Porque é assim que a vida vence o tempo, continuando. Ela envia o vídeo para o canal do projeto Intervalo. E em poucas horas ele se espalha pela internet. Milhares de pessoas assistem. Milhares de corações se sentem abraçados. E o nome dele volta a brilhar. Não em comerciais, mas em emoções verdadeiras. Nos dias seguintes, flores começam a chegar. Cartas, bilhetes, mensagens, gente dizendo obrigado. E Patrícia percebe que o ciclo se completou. O amor que um dia foi dela e do pai, agora pertence a todos. Na manhã seguinte, ela volta ao jardim. A roseira parece diferente, mais viva, mais cheia. No meio das folhas, uma flor recém-aberta. As pétalas rosadas refletem o sol como se tivessem sido pintadas de dentro para fora. Patrícia ajoelha-se e toca a terra. Não diz nada. Não precisa. O coração entende o idioma que o mundo usa quando quer agradecer. O vento sopra, leve. Por um instante, ela sente algo tocar seu ombro. Não há ninguém ali, mas ela sabe. Sorri e sussurra: "Eu também te amo, pai." Fica ali por alguns minutos, deixando que a brisa leve o resto das lágrimas. Quando se levanta, sente-se leve. Há em seu peito uma certeza serena de que o amor que ele deixou é o mesmo que agora a guia. E enquanto volta para dentro de casa, Patrícia percebe: o segredo que ele guardou nunca foi sobre o que se perdeu, foi sobre o que continua. O legado Semanas. Depois, Patrícia é convidada para apresentar um especial de fim de ano em homenagem ao pai. Aceita, mas com uma condição. Quer fazê-lo diferente. Quer contar histórias reais de pessoas comuns com a mesma emoção que o pai transmitia em cada gesto. O programa é simples, sem brilho exagerado, mas quando vai ao ar, algo mágico acontece. As famílias se reúnem, choram, riem, se abraçam. A audiência não é o que importa. O que importa é o sentimento. E no fim da transmissão, Patrícia encerra com as mesmas palavras dele, mas em sua própria voz. Boa noite, Brasil, e que o amor seja sempre o prêmio maior. As luzes se apagam, o estúdio fica em silêncio, mas no coração de milhões, o eco dessas palavras se acende como um farol. Patrícia sorri.
sente que cumpriu o propósito, que o segredo virou caminho e o amor, eternidade. Ela volta para casa e, antes de dormir, escreve no diário: o fim é apenas o intervalo onde a vida muda de palco. Fecha o caderno, apaga a luz e dorme em paz, sabendo que o pai continua ali, não na ausência, mas no legado, que agora floresce por todos os lugares onde o amor ainda tem voz. Há histórias que terminam em silêncio, mas continuam dentro de nós, repetindo-se baixinho toda vez que o coração precisa lembrar do que é essencial. A de Patrícia e Silvio é. Assim, não termina, apenas muda de forma. O tempo passou, as flores da roseira multiplicaram-se e a carta, agora, vive entre raízes. Mas o amor floresceu para além da terra. Ele está nos gestos de quem sorri depois de chorar, nas palavras que confortam, nos abraços que duram um segundo a mais do que o costume. O segredo que Silvio deixou não era sobre o passado, mas sobre o que resiste, sobre o amor que sobrevive à distância, sobre o perdão que transforma, sobre a lembrança que cura. Ele escreveu com tinta, mas a filha leu com a alma, e quando ela respondeu, foi o universo inteiro que ouviu. Hoje, Patrícia continua o que o pai começou, não no palco, mas na vida. E é assim que se vence o tempo, quando o amor deixa de ser lembrança e se torna herança. Talvez, no fundo, esse seja o verdadeiro sentido de boa noite. Não uma despedida, mas um jeito bonito de dizer até sempre. Se esta história te emocionou, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe para que mais pessoas descubram o poder do amor, do perdão e das memórias que o tempo jamais apaga. Porque algumas histórias não são contadas para entreter, são contadas para curar.